E aí, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Depois de um dia bastante intenso dentro do mercado, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu, o que está acontecendo e como eu lidei durante o dia de hoje no mercado. Meu nome é Alexandre Volvax, também conhecido pelos amigos como Stober. Sou trader profissional desde 1998, opero no mercado e digamos assim, já desenvolvi várias técnicas táticas, já escrevi em torno de 14 livros de mercado financeiro neste período, de 2002 até hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o que foi feito hoje, o que aconteceu. Bom, nós estamos vendo, pessoal, sem dúvida alguma, um grande sell-off. Então o nome do que vocês estão vendo é um sell-off. Sell-off seria vendas exageradas produzidas usualmente por um certo nível de pânico que muitas vezes acontece dentro do mercado. Bom, então esse tipo de sell-off, que é produzido muitas vezes por um fato ou por alguma coisa que apareça em determinado momento e que apavora os investidores, produziu realmente uma gigantesca realização de lucros e eventualmente vendas de posições mais ousadas a nível mundial, seja na Ásia, seja na Austrália, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. E o que nós estamos vendo realmente é uma pressão de venda bastante importante acontecendo lá fora, uma pressão muito acima daquilo que seria o racional ou mesmo o esperado dentro do cenário que nós estamos observando. Dito isso, entendido que nós vivenciamos nesse momento realmente um grande momento, aquilo que o Nassim Taleb chama de cisne negro, um momento fora da curva, um ponto completamente fora do que seria uma curva normal, nós estamos vendo um mercado não muito racional. E nesse momento, naturalmente, quando a gente pensa em sobreviver a esses momentos críticos, que vão aparecer de tempos em tempos, guardem minhas palavras, se vocês caem dentro do mercado, vocês verão sistemas e dias como este, como os últimos 2, 3 dias, muitas e muitas vezes na vida de vocês. Geralmente isso acontece a cada 2, 3 anos. Tá? Vocês verão isso acontecer e vocês vão entender que quando a gente está no auge da crise, parece que não vai ter mais fundo, parece que não vai ter mais fim. E que o mercado vai continuar caindo infinitamente, que acabou o tempo, que acabou o capitalismo mundial. Exatamente nesse momento o mercado faz fundo e para de cair. Tá? Então, assim, neste momento o mais importante é manter a calma. Tá? Neste momento o mais importante é estar sereno. E nesse momento o mais importante é estar operando levíssimo. Operar pesado em um momento de mercado tenso realmente é a receita para perder muito dinheiro. Tá? Então a primeira dica que eu posso passar para os amigos que estão vivendo pela primeira vez um cenário mais forte de pressão de venda é, nesse momento, opere leve. Segunda coisa que eu falo imediatamente para os amigos que é a primeira vez que estão vendo uma queda tão importante assim, essas quedas passam. Esse pânico e esse caos passa. Esse furacão passa. Em determinado momento isso vai acabar, o mercado começa a voltar para a racionalidade, começa a buscar as médias de novo, começa a buscar os preços médios e as coisas modificam-se radicalmente. Então essas são algumas dicas que eu já passo imediatamente para vocês. Tá? A gente conversou hoje no Café Tricô e Ações sobre estratégias para operar quando o mercado realmente fica 2 ou 3 desvios padrões abaixo do que seria uma determinada média, produzindo um movimento de retorno à média. Mas vou falar aqui um pouquinho, já imediatamente colocar aqui na tela o que eu fiz em termos de movimentações dentro do índice futuro hoje. Tá? Depois eu posso falar um pouquinho de swing trade e a forma como eu vejo. Em verdade, momentos como esse podem surgir ótimas oportunidades para entrada e para tomada de posição. Excelentes entradas, eu diria. Tá? Mas hoje vamos falar um dissecando os trades. E o que eu vou falar para vocês, que vai ser visto nesse gráfico de 10 minutos, as técnicas, táticas e estratégias que eu vou falar aqui, elas funcionam em qualquer período operacional. Tudo que eu estiver mencionando pode ser trazido para um gráfico diário, se vocês querem operar com swing traders, ou pode ser trazido para um gráfico semanal, se vocês quiserem ser positions. A abertura do mercado foi nessa posição que vocês estão vendo aqui. Isso é um gap de baixa importante. Normalmente eu adoro operar gaps, mas eu gosto quando o gap no primeiro candle do dia ele é contrário ao gap. Então se é um gap de baixa, eu quero que o primeiro candle do dia seja um candle de alta,
e fechando perto da máxima do dia para eu poder pensar em tomar essa posição. Tá? Se surge um gap de baixa e o primeiro candle do dia é de baixa, eu fico vendido na situação, eu não consigo fazer muita coisa aqui. Então eu fiquei mais olhando a situação acontecer no 10 minutos, no primeiro movimento, e aí eu pensei, ok, se nós perdermos a mínima dos primeiros 10 minutos, o pessoal que está comprado nesses 10 minutos vai vender. E isso vai empurrar o mercado, pelo menos a amplitude dessa barra para baixo. Então aqui eu cogitei fazer uma operação bem levezinha, em que eu venderia a perda dessa mínima, com meu stop ficando imediatamente acima da máxima do dia, e meu alvo sendo a amplitude para baixo. Uma relação de 1 para 1, mas eu entendi que como fechou perto da mínima, tinha uma grande probabilidade, uma probabilidade maior de 50% de acerto. E aí o trade realmente foi feito, bateu no alvo e eu liquidei o trade. Esse primeiro trade aqui, eu estava arriscando em torno de R$500 e acabei conseguindo um ganho de R$500 nessa operação. Eu então trabalhei aqui com 5 contratos, bem leve, o mais leve possível, porque como a volatilidade do mercado estava muito grande, tu tem que automaticamente trabalhar posições menores. Logo a seguir o mercado faz esse outro candle, que é um candle que me indica uma diminuição da velocidade do mercado. Tá? Então a pressão de venda nesse candle me indicou que eles estavam perdendo potência, porque o corpo desse candle ele é amplo, dizendo que quem dominou claramente esse candle foram os vendedores. Este outro corpo ele é amplo, dizendo que quem dominou aqui claramente foram os vendedores de novo. E este novo candle aqui me mostra que os vendedores estão perdendo o pulso. Os vendedores aqui estão perdendo o momentum de venda. Próximo candle faz um candle branco. O Oliver Velli chama isso de troca de guarda. Um candle vermelho, 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 branco. Após um candle branco, usualmente o que se percebe é um candle seguinte também branco. Isso se chama follow through. É extremamente frequente que depois de um candle vermelho, o candle seguinte também seja vermelho. É mais frequente que isso aconteça, 70% das vezes. E depois de um candle branco, em torno de 70% das vezes, nós teremos um outro candle branco. Candle branco, segue um outro candle branco. Então, depois de um candle branco, esperaríamos um outro candle branco em si, que foi o que acabou acontecendo. Mas isso aqui não me oferecia um ponto de entrada muito seguro, já que, por enquanto, a tendência era uma tendência de baixo, o mercado estava forte no movimento de queda e o mercado estava corrigindo. Então, não tinha uma boa entrada aqui. Eu coloquei aqui o meu VWAP, que é particularmente falando a minha ferramenta fundamental para trabalhar como day trade. E aqui a gente tem o volume médio ponderado pelo preço. Tá? E quando a gente percebe que batemos rompendo o VWAP, isso instantaneamente me traduziu a possibilidade de um movimento de alta. Em verdade, um pouquinho antes, quando a gente estava chegando aqui nessa zona de suporte, eu entrei em um time frame de 2 minutos. E no time frame de 2 minutos, o que eu localizei? Um modelo que eu chamo de Joy de Napoli. O que é o modelo Joy de Napoli? O mercado faz uma pancada para baixo, ele consegue subir, e essa subida ele consegue fechar acima dessa média móvel que vocês estão vendo aqui, que é a média móvel de 3 deslocada em 3 períodos, volta a recuar abaixo da média mais uma vez, e antes que ele perca este fundo, ele consegue fechar acima da média aqui. Este foi meu ponto de tomada de posição. Aqui. Stop ficando imediatamente abaixo dessa mínima aqui. E o alvo da operação aqui no 2 minutos. Por que eu estou operando 2 minutos de stop? Não é muito ruim operar no 2 minutos? Sim, na primeira hora e meia de pregão, como tu tem mais liquidez, tu consegue operar um time frame tão curto assim. Não tente fazer isso depois da primeira hora e meia de pregão, quando a liquidez do mercado cai e daí o sinal fica muito ruim. Então meu alvo estava aqui, ó, 440 pontos para frente. O mercado foi, bateu no meu alvo, liquidei o trade. Estou fora do trade, já coloquei no primeiro trade do dia 500 pontos, no segundo trade do dia consegui botar 420 pontos aqui. Aí fez este candle que você está vendo aqui, e voltando no 10 minutos, era basicamente esse candle que vocês estão visualizando aqui. Ó. Com isso, o mercado já tinha feito literalmente esse movimento,
ele faz um recuo e ele senta em cima do VWAP, como vocês estão vendo. Um inside bar sentado em cima do VWAP. Este tipo de movimento eu gosto muito de operar. Quando o mercado vem abaixo do VWAP, corta o VWAP para cima, recua, senta em cima do VWAP, que nem ele senta em cima das médias móveis, e aí forma um inside bar e eu coloquei uma entrada nessa ruptura, já que o VWAP estava subindo, minha ideia era atuar na ponta da compra. E aí meu stop abaixo dessa mínima. E aí meu alvo. Isso aqui projetado para cima. E daí o mercado faz a ruptura, aciona a minha entrada, bate no meu alvo e eu liquido meu trade. Aqui, 630 pontos nesse inside bar operado, com 2 vezes meu risco projetado para cima. E aí o mercado faz um movimento que eu não esperava. Tá? Eu cogitei a ideia de que assim que a gente realmente rompesse a máxima do dia, que seria aqui, nós iríamos acelerar. Né? Porque a gente tinha um gap aberto, a gente abre realmente um cenário mais fácil. Mas não foi o que aconteceu. O mercado dá uma rateada de 3 candles. Isso significa que a pressão de venda tentou empurrar novamente o mercado para baixo. 4 candles, isso aqui são os vendedores tentando forçar o mercado para baixo novo. Estamos nos aproximando do VWAP, onde compradores teoricamente deveriam defender o mercado. No próximo candle a gente perde o VWAP e perde com relativa facilidade. Tá? Eu achei que esse VWAP não ia ser perdido tão facilmente. Mesmo assim eu fiquei pensando, ok, são 5 candles consecutivos de baixa, em cima de uma linha de tendência de alta que eu posso estar desenhando aqui, em cima de uma retração de Fibonacci, que se eu coloco daqui até aqui, eu estou exatamente em cima da retração de 61. Tá, se romper essa máxima, isso aqui vai ser uma entrada. Vai estar acionando os stops de todos os players que venderam futuro nesse candle e que estavam com seu stop acima dessa máxima. Depois os outros players que venderam neste candle, que botaram seu stop acima dessa máxima, porque isso aqui é um 2-3 de venda, que é ruim porque ele vem contra o VWAP subindo, então é um 2-3 de venda errado. E todo mundo que vendeu aqui, e mesmo nesse candle, eles vão estopar se romper essa máxima no candle seguinte. E aí o mercado faz isso e rompe, e eu tomei a posição. Aí eu tomei uma posição aqui, e eu coloquei meu stop imediatamente abaixo dessa mínima. Eu não vejo isso como um trade errado, mas o trade foi estopado. Eu tomei a posição, levei o stop, 316 pontos a menos, e aqui eu tive um prejuízo nessa operação. Como eu mencionei, eu acho que eu não errei a interpretação aqui da forma como eu estava lendo. O mercado vinha recuando em cima do VWAP, fez um candle de baixo, os vendedores se comprometeram, os compradores rejeitaram essa venda, mas os vendedores tiveram força a empurrar um pouquinho mais para baixo. Essa nova empurrada para baixo, ela enfrentou pressão compradora. Vejam que aqui, nessa sombra inferior, teve pressão de compra. Aqui, nessa VWAP Band, pressão de compra, pressão de compra, pressão de compra. Então sim, eu tinha compradores defendendo essa região. Eu fiquei olhando, atento, esperando por um sinal. O mercado faz isso, que é um sinal indeciso. Eu cheguei a tomar mais uma posição aqui, sim, quando rompeu essa máxima mais uma vez, com um stop meu abaixo dessa mínima. E aí o próximo trade não chegou a me estopar, mas fez esse sinal bem perigoso, bem ruim, bem indeciso. Próximo candle faz isso, inside bar. Eu ainda estou comprado nessa posição. Próximo candle, pega meu stop, mastiga meu stop. E aqui eu já tinha perdido 316 pontos, aqui eu perco 580 pontos. E esse trade machucou, porque o stop era um pouco mais longo. Eu tinha contido a quantidade de contratos que eu estava operando, mas ainda assim foi desagradável. Eu vi que o mercado então ia voltar a recuar, já que ele cortou o VWAP para baixo, bateu no VWAP, fez o inside bar
e automaticamente eu pensei, cara, eu tinha que ter vendido a perda desse sidebar. O mesmo sinal que eu comprei aqui, que é um sidebar em cima do VWAP, eu tinha que ter vendido esse VWAP aqui, esse sidebar aqui. E aí o alvo dessa movimentação seria essa amplitude para baixo, 2 vezes. Fiquei olhando, o mercado fez o movimento logo a seguir e rejeitou a venda. E aí esse candle me chamou muito a atenção, porque esse candle rejeitava a perda dessa mínima, é um trap no intradia, né? Ele está rejeitando a perda da mínima desse fundo aqui. Mas mais importante do que isso, eu botei minha ferramenta do Joe de Napoli e isso aqui era um Joe de Napoli no 10 minutos. Abaixo da média móvel de 3. Fomos para cima pela primeira vez. Fomos para baixo uma segunda vez. Não conseguimos perder o fundo prévio e conseguimos fechar acima da média pela segunda vez consecutiva. Minha entrada no modelo, um tick acima dessa máxima. Meu stop no modelo, um tick abaixo dessa mínima. Meu alvo no modelo, pego toda essa amplitude aqui, de todo esse movimento de alta e projeto para cima. 2 vezes era meu alvo. Lá em cima. E aí, eu já tinha visto que o mercado tinha produzido um topo nessa região aqui. E aqui vem um pequeno truque que eu vou passar para vocês. Quando o mercado faz um zigue-zague desses, tá? Isso aqui. Tem uma grande probabilidade de ser um duplo fundo. Veja, o mercado faz um movimento de queda. Pá, ele cai. Faz esse movimento de recuo para cá. Volta a repicar. Volta a afundar. Bate no mesmo fundo. Se romper essa região, isso é um duplo fundo. E se for um duplo fundo, tu pega essa amplitude aqui. Tudo que é livro técnico diz isso. Tu pega a amplitude da base que vai do fundo até o vale. E tu projeta teu alvo aqui. Então o que eu desenhei? Eu tomei uma posição nessa ruptura. E eu desenhei tomar uma nova posição se acontecesse a ruptura dessa região aqui, que era o vale do duplo fundo. Esse duplo fundo não está sendo tão fácil de visualizar porque tem um gap aqui. Próximo candle acionou minha entrada, eu tomei posições. Próximo candle foi evoluindo, mais um movimento, mais um movimento, mais um movimento. E aí este candle aqui, este candle vermelho, marcou meu novo ponto de entrada. Por quê? Todo mundo que vendeu neste candle e todo mundo que vendeu neste candle imediatamente vai colocar o stop das suas vendas acima dessa máxima. Então o que eu desenhei? Cara, se romper essa região aqui, eu vou aumentar minha segunda posição. E aí logo a seguir o mercado faz o quê? Aciona a minha entrada, eu comprei a posição, a segunda posição, estou comprado novamente, botei meu stop aonde? Se a minha entrada fica aqui, o meu stop fica idealmente abaixo de metade do movimento que já cumprimos. Estão vendo essa linha amarela? Isso aqui é metade do movimento, metade desse canal aqui desenhado. Tá? Então eu desenhei meu stop aqui, ó, abaixo dessa abertura. Próximo movimento, belíssimo candle. Isso aqui é um 2, 3 de compra. E aí o trade vai, acelera e começa a subir. E agora então estou com as duas posições. Uma posição comprada aqui e outra posição comprada aqui. O movimento vai evoluindo, segue, rompe a metade do que seria a projeção do canal para cima, que é esse ponto aqui. Isso libera o espaço para ir até o alvo. O trade segue evoluindo, bate no alvo, liquida o meu trade. E aqui esse trade foi belíssimo, 2.500 pontos. Belíssimo, 2.500 pontos. Tá? Com um loss original de 621 pontos. Terminado este trade, o que eu vi? Eu vi o mercado formar este candle aqui. Um candle, no mínimo, preocupante. Isso aqui é um prefixo de versão. Tá? Em cima da minha zona de alvo. E eu cogitei, tá, vai dar uma corrigida agora. Realmente o mercado deu uma corrigida, mas isso aqui não me gerava um sinal de venda seguro. Aqui não me gerava um sinal de venda seguro. O mercado vem recuando e começa a se aproximar de uma zona de suporte, que é esse topo aqui anterior rompido. Eu até cogitei, cara, talvez apareçam compradores aqui. E realmente apareceram compradores aqui. Esses compradores que apareceram nesse ponto, eu pensei, vou assumir essa tomada de posição sim ou não?
faz mais sentido eu tentar pegar o stop desses comprados. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma venda na perda dessa mínima aqui. Porque se perder essa mínima, todo mundo que comprou nesse candle vai estopar os seus trades. Então, porque esse candle está muito largo, muito amplo e muito longo, não vale a pena eu tomar uma posição aqui com o meu stop aqui. Eu vou pensar em vender se perder essa mínima. Se perder essa mínima, todo mundo que comprou aqui vai ser estopado. Observem a amplitude desse movimento de queda. 2.000 pontos. O mercado caiu 2.000 pontos. Qual foi o tamanho da amplitude da queda anterior? 500 pontos. Então, se o mercado estivesse dentro de um movimento forte, se o mercado estivesse dentro de uma tendência forte de alta, ele não teria conseguido cair 2.000 pontos assim. Ele teria caído 500 pontos, que nem ele caiu aqui, e teria voltado a subir. Não foi o que a gente viu. O que a gente viu realmente foi um recuo muito mais amplo, muito mais poderoso. Um recuo que simplesmente traduziu que o mercado ameaçou a tendência de alta prévia. E daí logo a seguir, o que o mercado faz? Ele faz esse candle de reversão. Faz um novo movimento, os compradores tentam empurrar um pouquinho mais para cima. Os vendedores rejeitam essa compra. Isso aqui começa a acionar os stops de todo mundo que está comprado quando perde a mínima desse candle branco. E aí o mercado faz mais uma tentativa de empurrar para cima. Observem essa sombra inferior aqui. E honestamente falando, quando eu vi a sombra inferior, eu comecei a pensar realmente em comprar mais. Não vou mentir para vocês, pensei. Cara, quem sabe eu boto uma compra aqui. Porque isso significa que os compradores realmente estão fortes. E aí o próximo candle, quase tomei essa posição. E aí quando rompe aqui por um tick eu tomo a posição. O meu stop abaixo da mínima. E aí o mercado afunda, aciona meu stop e eu reverto a posição. Imediatamente quando eu estopei aqui, eu reverti para venda. Tá? Por quê? Porque eu sentia, eu já estava pensando em vender a perda dessa mínima. Esse candle aqui me trouxe para compra, dei uma balançada, tomei a posição. No que vira para stop, eu reverto para venda total. Reverto para venda total e devo empurrar meu alvo, no mínimo, essa amplitude para baixo. No mínimo, essa amplitude para baixo. Tá? Na verdade, meu alvo era o fundo do dia. Voltar para cá. E o mercado realmente veio forte, bateu no fundo do dia e eu liquidei o meu dia de hoje. Um dia que foi cansativo, um dia que poderíamos até dizer que é um Search and Destroy Day. Como é que é o padrão Search and Destroy Day? Mercado perde a mínima, rompe a máxima, perde a mínima, rompe a máxima e perde a mínima. Não é exatamente o dia de hoje? Isso é um Search and Destroy Day. Tá? Resultado meu do dia. Tá aqui o resultado. R$ 9.795, minha conta real. Tá? Muito em conta deste trade brutal aqui, em que eu consegui botar realmente 2.500 pontos assim. Então, esse resultado veio muito disso, mas também veio desse primeiro trade aqui, que me deu uns 500 pontos, também veio desse inside bar rompido para cima, que me deu mais uns 500 pontos, mas especialmente importante para manter esse resultado foi a capacidade de identificar que este recuo aqui, este tamanho de recuo aqui, não era um tamanho sensato se o papel estivesse com uma tendência de alta forte. Então os comprados que entraram aqui estavam comprando uma zona perigosa, uma tendência enfraquecida. Eu identifiquei isso de cara, pensei em vender aqui, mas daí eu fui um pouco fraco na hora em que eu vi essa sombra inferior aqui, tomei a posição. O lado bom é que quando eu virei rápido para venda, eu realmente consegui virar para venda e o mercado afundou forte, produzindo nesse trade, nesse stopzinho aqui, eu acabei sendo estopado aqui com uma perda de, vamos lá, nós estamos falando daqui até aqui, 485 pontos. Só que como eu botei minha venda nessa perda aqui com o meu alvo aqui embaixo, eu botei 1.700 pontos. Então esse 1.700 pontos compensou plenamente o meu loss desse trade aqui, que foi um trade precocemente iniciado por mim. Então esse foi o meu desempenho do dia. Eu diria que meu primeiro trade do dia foi ok, não foi nada maravilhoso.
Meu segundo trade do dia em cima do Joe de Napoli de 2 minutos foi muito bom. O outro trade do dia em cima desse sidebar também foi bem feito. Essa entrada aqui foi uma entrada bem feita. Deu loss, mas foi uma entrada bem feita. Eu não considero essa entrada errada. Tá? Eu considero ela correta dentro do meu modelo. Essa entrada do Joe de Napoli, na minha opinião, foi absolutamente pristine, como dizem os americanos. Impecável. Foi uma entrada perfeita. Essa entrada aqui foi entrada precoce. Um candle de recuo. Eu podia ter deixado um pouquinho mais de recuo. Aqui realmente eu dei uma... Eu estava muito afoito para querer capturar o fechamento desse gap aqui. E essa sensação de querer capturar o gap realmente me colocou no trade antes do que devia. E eu passei por 20 minutos de calor desses dois candles de recuo aqui. E daí eu não tinha mais bala na agulha para comprar mais quando fiz esse 1, 2, 3 de compra aqui. Teria sido bonito e teria sido um belo trade. E aí o trade evoluiu até meu alvo. Tá? E aqui, uma coisa que eu gostei da forma como eu consegui conduzir meus trades hoje é que eu desenhei meu alvo e eu levei meu trade até o alvo. Tá? Apesar desse candle vermelho aqui, eu não vou mentir para vocês. Quando apareceu esse candle vermelho, me deu vontade de fechar toda a posição. Eu não vou mentir para vocês, quando apareceu o candle vermelho, deu vontade de puxar todo o meu stop essa mínima e fechar toda a posição aqui. Deu vontade. Tá? Mas eu segurei e fiz bem em segurar, o mercado realmente foi a favor e o mercado puxou legal e foi para o meu alvo. Eu não vi nenhum trade tranquilo de ser feito aqui. O que eu vi aqui foi sentir realmente que a pressão de venda dominou forte esse período todo e que essa pressão de compra aqui não conseguiria desfazer a sensação de venda iminente que esse movimento de queda mais intenso produziu. Tá? E aí assim, o segundo movimento de alta aqui sim poderia desfazer o movimento e foi por isso que eu acabei acreditando nele. Mas quando deu stop fui ágil na reversão, que foi um ponto correto. Então esses foram os trades que eu fiz no dia de hoje, basicamente falando. Esses trades eu procuro realizar usualmente no gráfico de 10 minutos. Me perguntaram outro dia por que eu trabalho no gráfico de 10 minutos. Bom, o gráfico de 5 minutos não tem liquidez suficiente. Os sinais do gráfico de 5 minutos são pouco confiáveis. O 2 minutos, até mesmo 5 minutos, a gente consegue utilizar só na primeira hora do dia. Depois da primeira hora do dia que o mercado perde liquidez, os sinais não ficam confiáveis. Então o gráfico de 5 minutos tem sinais não confiáveis em altíssima frequência e não plausíveis de serem operados. Tá? O gráfico de 15 minutos tem sinais confiáveis, mas em baixa quantidade, com stops longos e caros. Tá? Então eu prefiro operar num time frame de 10 minutos porque eu tenho mais liquidez do que o de 5. Os meus sinais têm um nível de acerto acima de 70% para os trades que são executados e eu consigo entrar antes que 15 minutos. Eu entro 5 minutos antes que eles. E geralmente eu saio 5 minutos antes que eles. E com isso, então, eu estou numa posição que fica agradável para ser trabalhado. Por isso que eu opero o gráfico de 10 minutos no índice futuro. Em ações, eu procuro operar 15 minutos quando eu trabalho day trade. Toda essa interpretação de como funciona o mercado, especialmente do canal sendo dobrado, de quando o mercado rompe um canal, ele tende a dobrar essa amplitude, o duplo fundo, tudo isso é um pouco de price action, sem dúvida alguma, e pode ser utilizado em qualquer time frame, como a gente estava conversando agora há pouco. Legal, gente? Mas talvez o truque principal para a gente entender realmente como sobreviver aos dias de estresse que o mercado mais produz seja operar leve, porque operando leve a gente consegue ter um pouco mais de serenidade na leitura do que o gráfico está nos oferecendo. Tá? E aqui a gente operou basicamente, a maior parte dos meus trades aqui no dia foram em torno de 10 a 15 contratos de mini, não foi muito mais do que isso. Tá? E aqui eminentemente trabalhando o conceito também de que sim, nós estamos em um momento que o mercado está em pânico. E o bom de operar contra o mercado em pânico é que no mercado em pânico as pessoas que conseguem manter a cabeça conseguem ficar bem mais tranquilas. Tá? Um grande abraço, até mais, tudo de bom. Se vocês curtiram, não se esqueça de dar um like aí e nos vemos amanhã, se Deus quiser.